Muito boa tarde, bom fim de semana. Está a começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. São nossos convidados Ricardo Vieira, António Trindade e Miguel de Sousa. Bem-vindos e bom fim de semana. Bom fim de semana, muito obrigado. Ora bem, na sequência da queda do orçamento do Estado, o Presidente da República marcou eleições para 30 de janeiro. Estas eleições surgem num momento de turbulência na direita portuguesa e com alguma fragilidade na esquerda, que já preferia um segundo orçamento em vez da realização de eleições. Na sua comunicação de ontem, o Presidente criticou o chumbo ao orçamento e disse mesmo que todos dispensávamos eleições. Mas Ricardo Vieira foi o próprio Marcelo que avançou com essa solução e ficou preso à sua ameaça. Exatamente. Os árabes costumam dizer um provérbio que eu cito muitas vezes, que é: nós somos donos da palavra guardada e escravos da palavra dada. O professor Marcelo, talvez por vícios da sua fase de comentador, na minha opinião, por vezes excede-se nos comentários e nas perspectivas daquilo que vai acontecer politicamente. E eu acho que neste caso foi exatamente isso que aconteceu. Com a preocupação de assegurar um orçamento aprovado na Assembleia da República, começou logo pelas ameaças. E as ameaças nos políticos é uma coisa complicada, porque depois parece que estão a ceder às ameaças, não é? E, portanto, isto é que há muito de sobrançarias também, e pesporrância aqui a meio, e, portanto, as pessoas não aceitam mal as ameaças. Isto começou a esticar a corda, foi esticando a corda e, bom, bem, rebentou a corda, não é? O orçamento é chumbado. Acha que se ele não tivesse feito a ameaça que não teria sido esta a solução? Eu acho que provavelmente avançaria para um segundo orçamento. Eu acho que provavelmente avançaria para um segundo orçamento, ou pelo menos as coisas iam ser não tão dramáticas como assumiram, não é? E acho que o professor Marcelo sublinhou o dramatismo, deu-lhe atiçou a chama. É que o Ministro das Finanças hoje veio dizer que vamos viver em duodécimos até maio. É possível, sim, com as eleições e depois e vamos ver o que é que vai ser das eleições. Que é outra coisa que também já vamos falar a seguir. Acho que o Presidente da República não fez a avaliação, na minha opinião, devida sobre essa matéria. Mas o que é que eu acho? Eu acho que um chumbo de um orçamento só por si não justifica a queda do governo. Ai de nós, que agora nem é preciso moções de censura, nem moções de confiança, basta deitar um orçamento abaixo para ir um governo abaixo. Acho isto um fator de instabilidade terrível, terrível. E penso que não há legitimidade para isso. É evidente ontem que o Presidente da República acrescentou alguns argumentos que me pareceram ter alguma substância. A ideia de que estamos numa fase de arranque da economia, vem aí a bazuca, mas também o Tribunal Constitucional já veio dizer que a aplicação da bazuca não dependia da aprovação do orçamento. Quer dizer, um governo que não estivesse em gestão, e este governo não está em gestão, porque não se demitiu, pode gerir a bazuca mesmo sem um orçamento. Mas em termos práticos não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu reconheço isso que não é a mesma coisa. Mas, e a legitimidade fica sempre um bocadinho truncada. Pronto. Mas, há muitas opções que há que tomar, quer em termos de investimento público, quer em termos de contratos-programa, quer em termos de relação com o próprio setor privado, que muitas vezes num ambiente deste é mais difícil de aplicação. Eu reconheço que é mais difícil, mas não é impossível. Agora, nem está impedido, não é? Juridicamente não é impeditivo do governo gerir a bazuca mesmo sem orçamento. Já houve casos desses, não é a primeira vez que está sem orçamento, não é? E acontece. Depois com esta coisa complicada, quer dizer, marca-se eleições. Para já, vamos ter aqui os ingleses fazem isto em 30 dias, não é? Cai o Parlamento, daí a 30 dias já tem a posse do novo governo. Nós levamos 3 meses nesta coisa, quer dizer, é uma coisa excessiva. Esta lei eleitoral deveria ser revista. Perfeitamente. Dar 60 dias de intervalo para a interdissolução e a convocação das eleições. Porquê? O que é que justifica este prazo tão grande? Não dá nada disto. Talvez numa altura em que andávamos aqui um pouco a aprender a democracia e estas coisas tinham certos formalismos com os quais a gente não estava habituados, tudo bem. Mas agora isto já está. Há prazos excessivos. Prazos excessivos. E os partidos também têm para as suas eleições. Também. E aí está o grande problema. Eu lembro-me, por exemplo, quando o Jorge Sampaio dissolveu o Parlamento, esperou que houvesse o Congresso do PS para que o Ferro Rodrigues fosse substituído.
e vou aqui também, quer dizer, esta coisa também não pode ser assim. Eu acho que o interesse de termos eleições rápidas e um governo efetivo é tão ou mais importante do que ter um orçamento aprovado. Temos estado aqui a falar os três, mas Miguel Sousa está via Zoom em direto do Porto. Miguel Sousa, como vê esta situação destas eleições e a crise que se gerou no país? Ora, boa tarde a todos, aqui de distante, mas vendo-os por esta via, ficamos todos muito próximos, menos talvez em todos os entendimentos sobre esta situação que nós estamos a viver. A primeira eu acho que em qualquer momento se justificava a queda deste governo, porque a sua natureza tinha acabado a confiança entre as partes. O Jerónimo de Sousa mostrava que não tinha confiança no governo e não se entendia com o António Costa, a Catarina Martins, idem, aspas, aspas, e, portanto, não havia nada de comum naquilo que os fez viabilizar o governo. Aliás, há um indicador que eu tenho ouvido pouco falar e que ninguém dá muita importância, que é o facto de um governo tão desgastado, com membros de governo nas lonas, como se pode dizer, o António Costa nunca tenha feito uma remodelação. E, ora, ele provavelmente não fez remodelação nenhuma porque sabia que ia para eleições. E não ia convidar ninguém para o governo por um mês e meio ou 2 meses. E por isso mesmo foi aguentando determinadas situações praticamente insustentáveis, porque não estava em condições, sabendo o que ele devia de saber, que não estava em condições de os poder substituir neste momento. Eu, como não acredito nesta maioria, ou naquilo que foi uma maioria, ela já não é maioria, porque não teve em acordo sobre aquilo que é fundamental, que é o orçamento. Se não se entendem, se os sócios de qualquer coisa não se entendem sobre o orçamento, eu não sei como é que a empresa ou que a organização vai funcionar, independentemente deles continuarem sócios e de eles estarem dentro do mesmo barco. Agora, portanto, o que me parece é que nós chegamos a um ponto em que não havia outra solução, para mim, eleições, mas não é só o orçamento. Não há maioria. E não havendo maioria, portanto, isto fica tudo um pouco alavancado em relação às expectativas que o país tem e daquela maioria liderada pelo Partido Socialista. Portanto, isto é tudo muito fraco. E depois, porque eu acho que vai haver uma maioria de direita. Eu, na minha expectativa, é de que nestas eleições sairá, como o Jorge Sampaio fez, deitou abaixo uma maioria de direita para resultar numa maioria liderada pelo Partido Socialista. Até teve maioria. Ora, portanto, eu acho que agora está na hora de encontrarmos outra solução, até porque esta não é solução, porque a ser aprovada, a ganhar as eleições sem nenhum partido ter maioria absoluta na esquerda, voltávamos a um orçamento sem entendimento e voltávamos outra vez a continuar nesta situação muito difícil para governar o país. Como eu acredito noutra solução, parece-me que é uma boa ideia fazermos eleições e ver se os portugueses escolhem uma alternativa, porque acho que está no momento de experimentar outra solução. Esta já não tem continuidade de forma que se possa aceitar como boa para o país e por isso mesmo acho que os portugueses têm de entender que neste momento é escolher outra via diferente e ver se encontramos solução para a maioria dos problemas. Não é só dos problemas, mas se encontramos outra forma de ver o futuro de Portugal. Certo, vamos ouvir a opinião de António Trindade. Pensa que este momento pode favorecer a direita ou a esquerda? Vamos lá ver. Antes, já agora vale a pena ir um pouco para trás
e dizer, eu não estou propriamente de acordo com aquilo que o Miguel de Sousa acabou de referir, em primeiro lugar, porque eu estou convencido que nem o Presidente da República, nem o próprio Governo julgavam há relativamente pouco tempo que ia haver um chumbo neste orçamento. Apesar e o que é que acontece? Há um crescimento de uma debilidade de um governo, e isto, como a gestão em qualquer das instituições, quando uma área se torna mais débil, começam a aparecer os outros protagonismos e os outros protagonistas. E o que acontece aqui é que da direita, e nomeadamente na área do PSD, na área do CDS, o ambiente do liderar a contestação, o liderar o ambiente de oposição a este governo começa a gerar brechas dentro dos próprios partidos e começa a gerar a grande discussão sobre a forma de liderar esta oposição. Há um crescimento desta debilidade, mas isto à direita, a debilidade do governo, e estes partidos de direita querem encontrar novos protagonismos. Novos protagonistas e novos protagonismos, com novos protagonistas. Ao mesmo tempo, há algo que não se pode esquecer, que são os resultados das autárquicas. Isso. E, sobretudo, o resultado do PC. O PC, há um determinado momento, eu não posso continuar a crescer, a descer de ânimo leve, de crescer permanentemente. É o tempo de voltar aqui aos meus princípios base marxistas, aos meus Marx and Engels. É o momento onde eu vou reassumir como mensagem partido. Julgo que as novas gerações, há gerações com nova preparação, com nova formação, e querem voltar à sua... Mas o PC tem nova geração? Não, tem. Acredito. Essa geração. Estou a falar nova dos 20 anos. Não, o Comitê Central julga que efetivamente tem aqui a nova mensagem para preparar. É que os juventude do Partido Comunista não se ouve falar. E aqui é um ponto, desculpe lá, deixe-me só acabar, que eu julgo que este é um ponto que foi determinante. O PC vai perdendo, vai decrescendo, e diz: isto é o momento de eu agora lavar a minha face e criar agora um novo protagonismo. Algo que o António Costa não percebeu. O PS não se apercebeu. Aliás, contava sempre muito com este apoio que num determinado momento ia aparecer, e o PC toma esta posição. E isto não percebe o PS, nem percebe o Presidente da República. Aliás, há uma intervenção do Ricardo Costa os dias antes das próprias eleições, onde ele já referia e alertava para esta situação. O que se sentia aqui, e é o PC que tem um papel absolutamente pivô com a direita a lutar pelo encontro dos seus protagonistas. E é por isso que eu também tenho que aqui referir, e aqui não é provavelmente a minha posição de maior defesa de um PSD e de um CDS, eu julgo que não é tão fácil a direita vir assumir agora uma posição tão relativamente triunfalista em relação às próximas eleições. Mas o povo português vai julgar a esquerda pela queda do orçamento? Não, repare que, vamos lá ver, o povo português, todas as sondagens que se fazem, e que efetivamente a maioria do povo português não quis efetivamente este chumbo de orçamento. Não queria novas eleições. Não, o grande problema aqui que se levanta, evidentemente, o PS só tem que fazer agora uma coisa, vai ter que naturalmente esperar a ver qual é a movimentação dos partidos do PSD e do CDS, e depois esperar por uma afirmação de princípio do próprio PC. Ricardo, há aqui alguns dados uns que estou de acordo, outros que não, nem por isso. Quer dizer, o António Costa não é mau para o António Costa às eleições. Pois não. Não é mau para o António Costa. Ou seja, dos partidos que estão no Parlamento, o António Costa e o Chega, se calhar são os partidos Ricardo, que mais desejam as eleições. E deixe-me só aqui referir um ponto que é fundamental. Há um determinado momento que o PS cede em demasia à esquerda em relação a este orçamento.
E chega um Não, determinado mas houve momento. ali uma coisa que E parece chega- que foi a pedra de toque, foi a chega- obrigação laboral. Chega Num um certo determinado. sentido, ainda bem. Fiscal e laboral. Há um determinado momento e diz: bem, não há coerência próxima e futura se continuar a ceder. E é aí que se sente que o PC já não tinha mais nada a perder. E diz: eu continuo com estes meus critérios, com estes meus objetivos, venho o governo Vamos agora abaixo, olhar em ainda frente. estamos Vamos a- olhar em frente. Agora o passo O seguinte. em frente é que é o problema, quer dizer, nós neste momento é difícil a gente prognosticar o que é que vai O resultar momento daqui. pode favorecer mais a direita ou a esquerda? Quer dizer, as eleições autárquicas demonstraram alguma incapacidade de previsões, não é? E há um certo fastio no eleitorado desta política que ultimamente tem andado aí. O PS Muito pode ser mediática. penalizado, Eu o acho PC poderá ser e o Bloco de Esquerda. E o PS também. Eu acho que o governo pode ser penalizado mais do que provavelmente julga. Agora, o problema aqui é saber se os partidos à direita têm, de facto, alternativa. Se os partidos à direita Miguel de Sousa forem... acredita que sim, que Eu já ouvi. vai ser, mas Fica-lhe bem mas essa profissão de fé. existe Mas uma se- crise tanto no PSD como no CDS. Se os partidos à direita se unissem, e se calhar numa perspectiva ainda mais alargada, era capaz... Alargada com quem? Mas, É com a Ricardo, iniciativa mas liberal. O Chega não acho que seja. O Chega eu acho que é um fenómeno efêmero e é preciso tratá-lo como fenómeno efêmero. Agora é preciso cuidar das causas do Chega. É a minha forma de entender isso, mas pronto. O que eu queria dizer é que podia até haver aqui uma perspectiva de entendimento alargado à direita e que pudesse representar uma alternativa ao António Costa. Porque se não for assim, o que eu perspectivo, e se calhar isso não é de desagrado do professor Marcelo, é um Partido Socialista vencedor sem maioria absoluta, mas incapaz de olhar à esquerda, porque a esquerda tornou-se um amante muito caro e difícil de conviver, e então coligar-se com o PSD e fazer um governo à bloco. PSD de Paulo Rangel diz que não. Um PSD, não sei se Paulo Rangel, se De o Paulo for, Rangel claro, diz que não. depois das eleições, se o PSD perde as eleições, não sei quem é que lá fica, não é? Mas Pronto. corre-se o risco Mas de ficar tudo na mesma também. Eu ficar tudo na mesma, uma nova geringonça. Com mais ou menos. Não, a geringonça o PC diz que não. Mas ficar tudo na mesma em termos de resultados. A minha. Cá está, essa questão da avaliação da utilidade destas eleições é que está em cima da mesa. Quer dizer, eu lembro-me que o Dr. Jorge Sampaio disse depois de ter dissolvido a Assembleia, na altura que era o Pedro Santana Lopes, que o risco, todos os dias pensava no risco daquilo que tinha feito. E tinha medo que o eleitorado não lhe desse razão em relação à medida que tomou. O eleitorado deu razão naquele caso. O professor Marcelo provavelmente está a pensar no mesmo. Porque se das eleições sai a ingovernabilidade, como hoje dizia um semanário, a responsabilidade vai cair em cima do professor Marcelo. E acho que é gravíssimo. Portanto, se calhar o povo português, na sua sabedoria eleitoral, se calhar vai encontrar aqui uma solução que nós não estamos a ver. Miguel Sousa, como é que suporta essa sua convicção de que a direita pode ser a vencedora, atendendo à crise que a direita atravessa, com o CDS a ver os seus militantes históricos em debandada, e com hoje a Cecília Amarelos também diz que não aceita mais cargos nenhuns. Isso é aceitar cargos é natural. E como é que vê esta destruição, digamos assim, da direita e a indefinição do PSD? Ora bem, eu vi bastante, aqui parece que não posso intervir por questões técnicas de comunicação, e, portanto, mas eu vi com muita atenção. Primeiro, o Partido Comunista. Eu acho que o Partido Comunista está em extinção. É o único país europeu com um Partido Comunista. Ora, será que Portugal vai manter estes dinossauros por muito mais tempo do que os outros conseguiram reter? Portanto, o Partido Comunista sabe que está em extinção. Vai tentar a vida, vai tentar resistir, mas é uma coisa para acabar. Eu não acredito que essa tal nova geração com 20 anos se reveja no Partido Comunista de qualquer maneira. Mas isso, portanto, também dou de barato. A segunda questão é a prova que o António Costa sabia que isto não tinha maioria, mesmo que não tivesse maioria para a aprovação do orçamento, é que não propôs uma moção de confiança.
Porque se ele propusesse uma moção de confiança, logo se veria se ele tinha maioria e se a discordância era só do orçamento. Ora, ele não propor isso é porque sabia que não só ia ser chumbada o orçamento, como também ia ser chumbada a moção de confiança, até por causa do Partido Comunista. Esse ia com certeza chumbar a moção de confiança por causa destas leis laborais e outras que se tinham como exigidas para manter essa coligação em vida. A história da direita, olhem, eu não gosto da coligação PSD-CDS. Isso já não tem espaço, uma coisa em 1980, com Sá Carneiro e Freitas do Amaral e Ribeiro Teles, e hoje isto é uma coisa completamente diferente. Nenhum dos líderes sequer tem o prestígio para construir uma coligação que dê mobilização do povo português. Esta última, de que a sabedoria do povo e eu não vou dizer que o povo é burro, não é isso, mas a sabedoria do povo tem muito que se lhe diga, porque o que é facto é que não fomos capazes de encontrar uma solução política que fizesse de Portugal um país melhor. Isto é tudo sempre muito mau. Ora, como é que há sabedoria se nós não conseguimos construir alguma coisa de bom? É questionável se essa sabedoria tem sido na política a bem do país. Ora, quanto à questão, portanto, eu acho que o PSD deve concorrer sozinho. O PSD mobiliza-se muito melhor sozinho do que arrastando outros parceiros. E, principalmente, o CDS, numa situação extraordinariamente difícil. O Ricardo Vieira perceberá muito mais do que isso, mas eu, por coincidência, esta semana em Lisboa, calhei numa mesa num restaurante ao lado do Nuno Melo e da sua equipa, e percebe-se perfeitamente que aquilo não tem continuidade, aquilo não tem futuro, é algo que vai correr muito mal. Ora, ir fazer uma coligação com alguém que nós percebemos que vai correr muito mal, acho que é um exagero, terá outros entendimentos que não concorrem para que seja uma boa proposta. Então, Miguel de Sousa, nesse caso, também não haveria coligação aqui na Madeira? Só para estas eleições. Se não há a nível nacional, não pode haver aqui na Madeira, não é? Claro, mas penso que o Leonel não estás lendo muito os meus artigos. Olha que eu nunca fui. Eu estou a ler aquilo que Miguel Albuquerque tem dito. Parece que a tendência dele é a coligação. Eu nunca fui pela coligação mesmo na Madeira e escrevi, está escrito, portanto, não se pode apagar. Eu posso mudar de opinião, não é o caso, mas não se pode apagar. Tu és defensor, tu és então naturalmente defensor que os dois maiores partidos portugueses vão-se ter que bater para a maioria absoluta. É isso que eu tenho. Não há efetivamente encontro. Leonel, só para concluir, a solução para Portugal é o Partido Socialista ter uma maioria absoluta, porque já não consegue arrastar o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, ou o PSD ter uma maioria absoluta. E os portugueses têm que entender isso. Tudo que seja... É isso que está a falar, e eu julgo que é isto. Tudo que seja partidinhos, isso não vem a jogo agora. Tens três cenários possíveis. Ou há uma maioria absoluta do PS, ou uma maioria absoluta do PSD, ou vamos ter que encontrar aqui um espaço de uma coligação em ambiente bloco central que eu, em termos teóricos e sobretudo nesta fase do país, julgo que teria a ver, se outros protagonistas fossem, haveria aqui um ambiente de entendimento, mas não vejo necessariamente com estas lideranças qualquer hipótese de acontecer uma situação desta. Leonel, só para... É isso, mas o Rui Rio estará na porta
de uma solução de governo de bloco central. O Rangel estará completamente fora. Mas o pior disto tudo é que o António Costa não aceita uma solução com o PSD, porque ele próprio disse que no dia que precisasse do PSD, ele ia embora. Portanto, o António Costa não tem solução. Não tem solução com o PSD, não tem solução com o Partido Comunista, não tem solução com o Bloco de Esquerda. E por isso o António Costa, na minha opinião, acabou. Só duas coisas que eu queria dizer sobre esta coisa. Primeiro, eu acho graça, e concordam, que o Partido Socialista, o Partido Comunista, aliás, está em Portugal o seu último reduto, e nós todos olhamos para isso como uma coisa, digamos, quase pré-histórica. Mas depois são em janeiro, mas as eleições passam a 30 de janeiro. Mas eu vou só dizer isto por causa disto. Mas depois falamos de soluções que não existem em nenhum espaço da Europa, que é soluções de governo de maioria absoluta de um só partido. Isso não existe em lado nenhum. Em lado nenhum. Aquilo que o Miguel Sousa estava a dizer, que o povo provavelmente, que concentrar votos. Provavelmente em sistemas eleitorais distintos, como na Inglaterra, isso sim. Agora, em sistemas proporcionais, como o nosso e como a maioria dos países da União Europeia têm, não há governos de maioria absoluta de um só partido. Isso é uma França. coisa. Acabou. Portanto, A França, pensar em coisas perfeitamente ridículas, na minha opinião. Mas o que é preciso, ao contrário deste espírito que o Miguel Sousa estava a dizer, o que é preciso é perceber, as pessoas perceberem que há soluções sempre no espaço da democracia, há soluções sempre. Aquilo que o António Costa veio provar, na minha opinião, neste governo, foi isso mesmo. E ele arranjou uma solução. Arrepiou-me, é verdade, porque ele não tinha ganho as eleições, mas tem que reconhecer que ele abriu uma nova fase na democracia portuguesa. E isso é possível amanhã, depois das eleições, com Costa ou com Ana Martins, ou seja lá com quem for, arranjar soluções. Isto não vai parar. Isto não vai parar. Agora, o que eu acho é que quando um Presidente da República convoca eleições, tem que ter isto em cima da mesa. Ele não avaliou bem os cenários, ao fim e ao cabo. António Trindade, sobre isto, deseja dizer que... Não, é fundamentalmente isto. Houve aqui um déficit de avaliação no tempo, que passa por um déficit de avaliação de uma Presidência da República, houve um déficit de avaliação de um António Costa e houve, paralelamente, uma necessidade de a direita se querer opor dos dois partidos, PSD e CDS, encontrarem protagonistas para chegarem à rapidamente. Já agora, Leonel, eu não me pronunciei sobre isso. Nem queria muito me pronunciar sobre isso, mas vou dizer uma coisa. É preciso também pôr as coisas nos seus devidos lugares. Quem está neste momento preocupado com o PSD e com o CDS é quem vai perder o cargo de deputado. Ponto final. Miguel Sousa, para fecharmos... É isto mesmo, mais nada. Miguel Sousa, para fecharmos este capítulo, parece que queria contestar alguma coisa. Não, queria dizer que concluíram, isto vai continuar, isto vai andar. Mas não é isso que se quer, não é isso que se quer. Ninguém anda à procura, nem quer um governo para que isto vá andando, para que isto continue. O país não tem tido soluções para os seus problemas. O país não ganhou qualquer rumo que nos a todos mobilize, que nós acreditemos no país, na pátria, no Estado, em tudo isso, nada disso. Isto é brincadeira de partidos. Ora bem, o António Costa encontrou uma solução. Ora bem, ele queria ser primeiro-ministro, foi convidando gato e cachorro para fazer uma maioria e foi primeiro-ministro. Pronto, só que os coitadinhos arrependeram-se, perceberam que isto era a sua urna e tentaram sair antes que ela fosse fechada. E estão agora ao fresco a se fazer como se nada tivessem de responsabilidade em tudo o que aconteceu, numas eleições em que, sinceramente, só há uma alternativa neste momento. É pena que o PSD, e não é verdade que o PSD esteja num problema interno. O que é que neste momento nós chegamos ao ciclo de eleição de candidato. Por acaso coincidi, foi com as eleições.
Porque se não houvesse Oh, eleições, Miguel, ninguém desculpa, tu não ouviste as declarações do Rui Rio ontem na Assembleia? Deus-me livre. Deus-me Eu julgo livre. que tu deves estar um pouco fora Não. da comunicação, daquilo que vai saindo na comunicação social. E eu não estou aqui a Sim, falar em relação ao seu outro protagonista, olha que não é propriamente, não poderás dizer que não há qualquer ambiente de rupturas dentro do PSD. Caramba, depois Não é dessas isso. declarações, Não o que é que é pode isso. efetivamente dizer-se mais? Oh, António, não era isso que eu estava a dizer, há ruptura, mas é no ciclo certo, é na altura certa. O PSD estava obrigado a fazer eleições agora e, portanto, não houve nenhuma ruptura. Há uma altura de eleições em que há um outro candidato. Perguntas, a hipótese de ser primeiro-ministro é aliciante para haver um outro candidato. É verdade, mas também porque há muita contestação interna de gente que não acredita que o Rui Rio possa ganhar as eleições. E então apoiaram um outro para se candidatar, que eu não sei também se tem essa dinâmica para ganhar eleições. E a infelicidade disto tudo, que o António Costa está a aproveitar, é coincidir com as eleições nacionais. Mas o António Costa é quem está em pior dificuldade. Não tem parceiros e vai ser muito difícil ganhar uma maioria absoluta. Ele deve ter essa expectativa. Se não tivesse essa expectativa, não ia para estas eleições de forma tão leve, porque ele é que nos trouxe para as eleições, mas ninguém nos trouxe para as eleições. Ricardo Vieira, você foi um dos apoiantes de Francisco Rodrigues dos Santos, o homem Fui que... e sou. E é. Mas concorda com a atitude dele agora para Concordo. esta situação em que A atitude não é dele, a atitude é do Conselho Nacional. Mas foi ele que convocou? Sim, convocou. E E o Conselho Nacional ratificou Convocou 80%. sem prazo. Convocou sem prazo. Não, acho que não cumpriu os prazos. Os prazos. O Conselho de Jurisdição reprovou. Leonel, as convocatórias, os prazos das convocatórias são importantes, são um formalismo importante. Mas há um princípio que toda a gente Portanto, compreende. é obrigatório para cumprir. É obrigatório para cumprir. Mas há um princípio que toda a gente reconhece. Quando os convocados aparecem, apesar da convocatória ter sido mal feita, está suprida a irregularidade. Ora, tivemos 85% dos conselheiros numa reunião. Mas não deixa passar Os a opinião. 15% que faltaram não são suficientes para inverter a decisão tomada. Certo, mas não Portanto, deixa não há passar a opinião utilidade. do líder. O líder deixa passar a opinião que tem medo de eleições internas. Não acho que seja, porque Pode ele perder o lugar. próprio é que convocou o Congresso. Só que, Não, mas ele Leonel, quer... nós sabemos como é que funcionam e os partidos Convocou, mas pequenos. adiou. É verdade, mas porquê? Porque, entretanto, foram convocadas as eleições. E, portanto, ele quer assegurar Portanto, a não. possibilidade de fazer ele as listas. Não é? Também tem legitimidade para isso, não é? Porque o mandato dele só acaba Mas no acha fim de que é uma janeiro. atitude eticamente... Não vejo problema nisso. Não vejo Não vê problema problema. ético nenhum nisso. Mas não era normal, por exemplo, o Rui Rio vai antecipar tudo o que puder para que haja eleições internas e que as coisas estejam definidas. Que haja, Cuidado. sobretudo, a possibilidade de estar bem definida quem vai escolher as listas. Exatamente. Que é isso que o Cuidado. Ricardo estava a referir. Ora, muito bem. Evidentemente, Ora, muito Mas bem. o Francisco Rodrigues dos está Santos... É muito o que está Francisco presente. Rodrigues não quer que haja essa possibilidade. Não dá essa possibilidade. Eu li, ou ouvi, melhor dizendo, uma entrevista dele em que ele diz que estava disponível para negociar as listas com a candidatura adversária. Portanto, acho que isso está em aberto. Não, Agora, eu ser refiro-me ele a eleições. definir... Não, exatamente, em relação Eu refiro-me aos eleições candidatos. internas. Em relação às eleições internas, eu acho que um partido ir para eleições internas a 2 meses de eleições gerais, com todo o efeito imediato que essas coisas têm, o CDS ainda por cima tem um problema, é que é raro, é feito também de umas primas donas que raramente aceitam os resultados que saem dos congressos. Mas, Se isto entretanto- fosse uma coisa, sim senhor, discutimos o que está decidido, respeitamos e vamos embora, todos para as suas casas e fazer a campanha, mas não é assim. Mas não vê Não que tem assim, esta atitude, este problema que se está a gerar com a saída de alguns nomes importantes, o Pires de Lima, o Adolfo Mesquita, Ponto final. outro, João Almeida, que não quer Não. continuar. Ninguém saiu Não, desses não saiu. quer continuar. Mas isso é Cid natural. Amarelos não quer. Mas Não isso vê é que isto natural. pode Ouça, ter um impacto muito Eu, a negativo 2 na meses, opinião a pública. 2 meses de eleições, dizer que não quer continuar, é o Não, mesmo do que mas dizer que as coisas não estão vou ser ligadas. candidato. As coisas mas estão nada. ligadas. As coisas estão ligadas. Oh, Mas não vê que Leonel, isto possa isto é ter um tudo. impacto negativo na opinião pública. O CDS possa Leonel, ficar reduzido eu tenho... a menos que um táxi. Pronto, Leonel, os partidos passam por definições às vezes difíceis, mas que são necessárias.
E há uma coisa que eu acho que as pessoas têm que pensar, e eu próprio já passei por isso, não é? Já passei por isso. Não há insubstituíveis. O cemitério está cheio deles. Portanto, a vida é assim, há uma geração nova, há uma evolução das coisas. Eu vejo, por exemplo... Portanto, a legitimidade do Francisco Rodrigues. Total, mas vejo gente que o Francisco traz de muita qualidade, que se vai ouvir falar do país. Gente nova, mas com muita qualidade. E, portanto, é evidente, quem neste momento está a passar a curva da bengala, naturalmente que sente um bocadinho a porta a chegar. Mas ouça, mas isso é a evolução da vida. Qualquer um de nós já passou por Como isto. é que veio este problema no CDS? Eu não posso deixar de estar muito de acordo com aquilo que o Ricardo está aqui a referir. Se bem que o que está a acontecer agora em termos de partido, não é só do CDS, o PSD está a atravessar exatamente este momento. Agora, só que aquilo que o Ricardo Vieira referia do epifenómeno chamado Chega, evidentemente tem aqui um efeito muito grande, porque o CDS é um partido que tem tido uma evolução, infelizmente, de esta crise no CDS não pode favorecer o Chega. E que vai descredibilizando, inclusivamente, a sua própria capacidade de afirmação como partido de direita integrado numa moldura de o Chega pode tirar vantagem do problema do CDS? Naturalmente vai chegar, por mais epifenómeno que seja, e vai aproveitar o momento. Não nos esqueçamos, e salvaguardemos todas as distâncias possíveis, o que foi o epifenómeno chamado PRD, o fenómeno de Ramalhianas. Não nos esqueçamos do que foi isto e o que criou em ambiente, o tempo que levou à própria recomposição das próprias estruturas partidárias. Miguel de Sousa, como é que vê este problema do CDS? O CDS, eu acho que o CDS é a única forma que tem de eleger deputados é através das listas do PSD. Se não forem com listas do PSD, provavelmente vai eleger muitos poucos deputados. Muito mesmo. A história, portanto, do táxi. O Chega vai passar à frente, a Iniciativa Liberal vai passar à frente e, na minha opinião, os eleitores do CDS vão se distribuir pelo voto útil no PSD para dar força a termos um governo de direita e pelos outros dois partidos radicais, ou pelo menos mais de direita, que têm um deputado agora cada um e são capazes de vir a ter mais. O CDS tem esse problema, não se afirma, não resolve o seu problema interno e pouca gente se revê naquilo. Tem pena, não é coisa que eu queira, muito menos que eu goste. Eu gostaria até era que isso não se verificasse, que juntamente com o PSD se criasse um bloco homogéneo, o mais homogéneo possível, mas pelo menos lutador por uma vitória nas eleições. Mas acho que neste momento o CDS traz muito pouco, mesmo, eu acho que traz nada. E há muita gente que não se revê no PSD por causa dessa coligação e vai votar no Chega, vai votar na Iniciativa Liberal, vai para outras paragens e quem se prejudica com isso é o país. Neste momento, o país precisava de um PSD forte e bem liderado. Não sei se vai ser bem liderado. Tem que ver pelo Rui Rio, não me parece que seja. Pelo Rangel, ter dificuldades em perceber isso. Agora, acho que o país precisava de um PSD mobilizado, forte e capaz de liderar o país. Certo, Não, Ricardo não Vieira. tem tempo, há um fator, não nos esqueçamos de uma coisa, as eleições são a 30 de janeiro. E vamos lá ver, o que há de discussão no interior destes partidos é tão grande que eu acho aqui um verdadeiro wishful thinking do Miguel de Sousa falar na hipótese do PSD atingir uma maioria absoluta nas eleições daqui a 2 meses, se houvesse tempo. Mas, vamos lá ver, eu julgo que quer a Iniciativa Liberal, quer o PSD, vão fazer aqui quão boas equipes de futebol vão andar a tentar encontrar na disputa de quem sair do CDS. Ricardo Os Vieira. quadros que saíram do CDS. Só queria dizer sobre isto 2 coisas. Primeiro, a coligação pré-eleitoral, historicamente, tem um efeito mobilizador superior à soma dos 2 partidos. E penso que até era uma boa solução
para E os aritmética. que temos falado aqui, não é? Se aparecer uma proposta dos partidos à direita agregadora, eu penso que isso mobiliza mais do que os partidos, cada um por sua E sua conta. esconde o peso do CDS. Esconde os pesos todos, não é? Esconde o peso todos. Prontos. Mas estamos a falar em ambientes desagregadores dentro dos próprios partidos, como é que aqui... mas eu acho isso possível. Acho que a união era capaz de ter um fator de agregação, mesmo dentro das... Obrigado, não há uma mensagem que seja dentro de qualquer um dos concorrentes, PSD, CDS, que vão efetivamente nesse sentido. Essa percepção. Veremos. Mas o problema é que já estamos... Ora bem, Não, mas isso ainda estamos a ver. Agora, eu queria ainda acrescentar uma outra coisa que eu acho que é importante. Digamos, os partidos isoladamente, não é só as transferências para os partidos novos, não é? Chega e a Iniciativa Liberal. Há uma outra transferência que é muito mais preocupante, que é para a abstenção. E essa é capaz de ser muito mais desmobilizadora do que as transferências para os outros partidos. Ricardo, mas essa gera maiorias absolutas mais fáceis. É verdade? Não se esqueçam. Ora bem, vamos ver os reflexos disto na Madeira e em relação ao Partido Socialista. Paulo Cafofo parece que se quer reerguer e isto motivou com que ele fizesse um comunicado a criticar o chumbo do Orçamento do Estado e esta semana fez um artigo de análise política no Diário de Notícias. Há quem diga que Paulo Cafofo poderá querer ir mesmo para Lisboa, fazer a lista e ele próprio ir para Lisboa. O que lhe parece, António Trindade? Numa atitude de algum ajuste de contas com Carlos Pereira? É entendível. O Paulo Cafofo gostaria, ele demite-se, ele não se demitiu do partido, ele mantém-se... Ele demitiu-se de líder do partido. Demitiu-se da liderança do partido. Está de missionário, mas é líder. Não é? Agora, isto quer mas dizer tem legitimidade, sendo ter. missionário? Tem legitimidade suficiente, dado que teve dada a representatividade que teve e o exercício de funções... Acha que ele pode querer fazer um ajuste de contas com Carlos Pereira e o Olavo Câmara? Não, eu julgo que não está em causa. Eu julgo que as situações mais fáceis pode efetivamente pressupor é uma vontade de Paulo Cafofo querer fazer uma experiência num outro ambiente parlamentar, que é qualquer coisa que é natural, é entendível, agora, e que está também necessariamente fora mais deste ambiente de contenda interno partidário. Embora ele tenha dito que agora voltava às aulas, não é? Pois, mas estas coisas também... Ele foi daqueles que se tem reservado para evidentemente dizer o que é que quer para o seu futuro. Eu julgo, o Paulo Cafofo a pessoa fez o seu percurso, atingia o seu pico dentro do próprio Partido Socialista e julgo que agora será uma ação de bom senso que o PS encontra, evidentemente, as alternativas, uma garantia de continuidade um pouco maior do que aquela que foi efetivamente dada por Paulo Cafofo. Miguel de Sousa, como veio a situação aqui que falámos do PS, parece que Paulo Cafofo se quer reerguer, quer voltar a ter protagonismo? Eu acho que ele tem sempre todas as condições para fazê-lo, desde que reúna o apoio dos militantes. Não há dúvida disso. Ele lá saberá se espera contar com isso ou não. Mas se perceberem, o PSD é o único partido que está em condições de arranjar uma lista sem qualquer dificuldade. Portanto, não vai haver brigas, não vai haver quesilhas, não vai haver divisões, não vai haver nada. Vai-se arranjar uma lista, não sei se há a mesma, se não, provavelmente não pode não haver outros nomes novos para candidatar. O PS vai ser uns trabalhos para fazer essa lista, porque pelas razões que o próprio Leonel Freitas questionou. Eu não quero entrar aí nessa discussão. O PS lá saberá quem tem melhor para colocar e ser eleito primeiro, e de resto não haverá mais deputados. Os outros partidos podem, portanto, estar descansados nesta tarefa, porque não lhes cabe nenhuma parte do bolo, nem mesmo aqueles partidos pequenos
que podem receber alguns votos do CDS, mas não engrossam de forma a poder eleger um deputado. Portanto, se o Paulo Cafofo for para a Assembleia da República, eu não tenho nada a opor, até pessoalmente, também já escrevi e não posso apagar, e porque é verdade, tenho muita estima e consideração pelo Paulo Cafofo. Por isso eu estou naquela que é esperar para ver. No entanto, acho que da parte do PSD vai fazer um bom resultado, não só porque vai ter estabilidade, como também vai ter mobilização para reforçar um resultado vitorioso nestas eleições. Só temos mais 2 minutos. 1 minuto para cada, Ricardo Vieira e António Trindade. Bom, em relação ao Paulo Cafofo, eu acho que é natural, e aliás o Paulo Cafofo, até ser substituído, é o presidente do PS Madeira. Portanto, isso, a legitimidade dele também está. Poderá questionar-se a questão da legitimidade. Poderá questionar-se a legitimidade política, mas a legitimidade formal ela existe. Claro. Depois, também acho que o Dr. Paulo Cafofo, que foi a pessoa que trouxe mais votos ao Partido Socialista na Madeira, acho que tem um crédito acrescido. Aliás, retirou a maioria absoluta ao PSD. Exatamente, ajudou nisso. Agora, pronto, não sei, não faço ideia de como é que vai ser a lista do Partido Socialista, como também não faço ideia se a lista do Partido Social Democrata será assim tão simples, não é? Não, repare, é isto, dá para folgar muito pronto. Com esta vão manter o Sérgio Marques, vão meter alguém da linha do Paulo Rangel. Como é que vai ser? Isso também tinha alguma coisa. Parece, o Miguel já o referi aqui, que haverá aqui uma condescendência total dos dois protagonistas nacionais em relação à lista regional. Por isso, Miguel já o disse, por isso deve ter aqui já um entendimento suficiente para essa garantia de unanimidade em relação à lista do PSD. Mas acho que o PSD, regional. apesar de tudo, está mais confortável, sem dúvida. Miguel de Sousa, só para fechar. Nenhum deles se atreverá em tentar influenciar as escolhas regionais autonómicas relativamente à lista do PSD. Essa é a tradição. Muito obrigado pela vossa presença aqui no debate da semana. Voltamos a contar convosco dentro de 3 semanas. Tínhamos aqui outros assuntos importantes para tratar, mas a política tem sido tão forte em termos dos seus contornos que ocupou o nosso espaço do debate. Muito obrigado. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigado.